Olá, hoje vamos falar de economia. Quais as perspectivas para 2023 com o novo governo federal, com o cenário econômico que a gente está vendo, a previsão da inflação, reflexos aqui em Mato Grosso, como é que está emprego? Hoje o nosso convidado é o economista e também articulista do RD News, Vivaldo Lopes. Vivaldo escreve todas as quintas-feiras aqui no site, você pode acompanhar também os artigos dele. Vivaldo, obrigada novamente por estar conosco aqui. Oi, Lides, muito obrigado, feliz 2023 e obrigado pela oportunidade de falar sobre a economia de Mato Grosso. Sim, bom, então vamos primeiro fazer uma avaliação macro, né, de como é que está esse mercado em relação ao Brasil, essas expectativas, novo ministério, novo governo federal, para a gente então trazer esse contexto depois para Mato Grosso. O que você já está vendo aí nesse início de ano, Vivaldo? Olha, o ano começa com expectativas baixas, né? Expectativas baixas. O governo atual recebeu do governo anterior uma situação de finanças não equilibradas, uma situação quase de terra arrasada, e vai ter um trabalho muito grande para recuperar, reestabilizar o equilíbrio das contas nacionais. Na minha leitura, vai gastar todo o ano de 2023 para voltar à normalidade. Vou só trabalhar com alguns indicadores que estão aí disponíveis, são poucos. Primeiro, o orçamento previsto e a projeção feita ainda pelo ministro anterior, o Paulo Guedes, indicam que o Brasil vai ter em 2023 um déficit primário, que é aquela conta em tudo que o governo federal recebe, menos tudo que ele gasta, antes dele pagar os juros da dívida. Esse é déficit primário. Vai dar 231 bilhões de reais. Quer dizer, nós vamos entrar com um orçamento deficitário em 2023. Esse ano, o PIB de 2023, no ano passado, não anunciou ainda, mas o PIB deve ter crescido algo em torno de 3%. A economia foi retomada, teve muitos impulsos feitos pelo governo anterior, liberação do FGTS, aumento do pagamento do auxílio emergencial, uma série de benefícios, redução dos tributos para reduzir o preço dos combustíveis, uma série de ações que injetaram muito dinheiro no mercado. Isso fez uma expectativa que tinha de crescer 1,5% em 2022, vamos acabar crescendo 3% em 2022. Só a projeção feita também pelo governo anterior e também pelo mercado, a expectativa de 2023 para a economia brasileira é de crescer 1%. É uma baixa, quer dizer, a gente cresce 3% em 2022 e já há uma expectativa de voltar a crescer baixo em 2023. E esse cenário não é porque o presidente Lula entrou e a expectativa caiu, não. Essa expectativa também aconteceria se o presidente fosse o Bolsonaro, reeleito, e se o ministro fosse o Paulo Guedes. Então é um cenário estimado pela equipe anterior e pela média do mercado também. Agora, a inflação, que a gente começou até abril de 2022, a inflação brasileira estava acima de 12%. Terminamos o ano, hoje o IBGE anunciou a inflação de 2022, foi 5,79%, quer dizer, ficou abaixo de 6%. Então nós tivemos uma queda da inflação ao longo do ano pela metade do que estava até abril, que era acima de 12%. Para 2023 já há uma expectativa da inflação de 5,5%, quer dizer, a gente não vai ter uma queda muito forte na inflação. E a taxa de juros, que é uma variável muito importante para a gente saber como vai ser o consumo das famílias, está em 13,75% e a média do mercado, eu também partilho dessa visão, que vai ficar o ano todo com a taxa de juros alta. A taxa de juros alta ela é necessária, é como uma radioterapia. Você não faz radioterapia porque gosta, ele faz para combater o câncer. Precisa, né? No caso, os juros altos são para combater a inflação, que é um câncer social, um câncer na economia. Então, deve ser mantido alto porque a inflação não dá sinais de queda. E curiosamente, nós tivemos em 2020 e 2021 uma inflação de custo, porque o mundo todo ficou mais caro, os fertilizantes ficaram mais caros, os chips usados em toda a indústria ficaram mais caros. Agora já reduziu um pouco. A logística, tanto os fretes internacionais quanto os fretes nacionais ficaram mais caros. Teve a guerra também. Por causa da guerra, da invasão da Rússia, enfim.
Agora volta um pouco essa habilidade, mas tem um componente exclusivo do Brasil. O que é? A inflação de alimentos. Ficou alta em 2021, ficou alta em 2022 e não dá sinais de que vai cair em 2023. Por isso que a inflação em 2023 vai ser puxada basicamente por custos industriais e a alta de alimentação. O que é ruim, porque ela afeta muito as pessoas de renda mais baixa. Então nós temos um cenário nacional de crescimento baixo e uma expectativa grande sobre a política econômica. Qual é o plano econômico do governo Lula? Qual é a matriz econômica que o ministro Haddad vai apresentar, que não apresentou ainda? Essa é a expectativa. Pode depender disso, injetar mais recursos na economia, e o mercado global pode ser que melhore se a China voltar a consumir. Ela está meio parada, combatendo uma crise ainda forte de Covid. Né? A Europa combatendo uma inflação alta, os Estados Unidos combatendo uma inflação alta, portanto tem que sacrificar um pouco o crescimento econômico. Nesse cenário todo, o Brasil não está muito diferente. Não vai ser nenhuma tragédia em 23, mas nós vamos ter um crescimento, um perfil mais baixo. Né? Bom, antes da gente já entrar nas questões de Mato Grosso, porque aí você falou de alimentos, é claro, a gente vai trazer aqui, né, qual seria aí o papel do agro ou não, a responsabilidade ou não, mas eu queria que você assim contextualizasse também, para quem não entende muito de economia, se esse momento que nós vimos, que estamos vivendo hoje, né, nós estamos aqui numa terça-feira, né, pós-invasão dos poderes em Brasília, um momento de muita tensão lá em Brasília, com atos contra a democracia, contra os poderes, quebra-quebra, enfim, quem não está acompanhando é só acessar qualquer lugar, qualquer site de notícias está trazendo essas informações. A dúvida é, isso reflete na economia? Pode atrapalhar? Existe algum tipo de reflexo? Já que você até explicou que não é o governo em si, mas esse tipo de ato político, Vivaldo, pode trazer prejuízos para a economia no Brasil? Poderia trazer graves prejuízos à economia nacional, se perdurasse. Não trouxe porque ele foi contornado no próprio domingo. O mercado mundial ficou de olho. Foi assunto em todos os grandes jornais do mundo, a ponto de o New York Times, que é o maior jornal do planeta, excepcionalmente, ele só faz isso em situações muito excepcionais. Eles deram a notícia no jornal eletrônico, o New York Times é um jornal impresso, né? Mas eles têm a atualização no portal. No mesmo domingo à tarde começou a noticiar e a partir de um certo momento eles passaram a transmitir em tempo real daqui do Brasil para o mundo. Você vê tal importância, eles só fazem isso em momentos extraordinários. Invasão da Rússia sobre a Ucrânia, os atentados de 11 de setembro, a invasão do Capitólio, né? São situações desse tipo. Então, eles consideraram desse tamanho o problema aqui no Brasil. Agora, o mundo, então, ficou com a expectativa. Será que a democracia brasileira vai resistir? Será que o presidente eleito, o presidente do país, vai ter força política e força militar para enfrentar? E quanto tempo isso pode perdurar? Para sorte nossa e claro, uma boa ação dos líderes políticos, a situação foi contornada, até as 9 da noite já estava contornada. Graças a isso, e o fato dos 3 poderes terem agido de forma sinérgica, de forma concatenada e solucionado o problema, no mesmo domingo, pelo menos esvaziou Brasília, prendeu quem tinha que prender, enfim. E a segunda-feira voltou à normalidade. Então havia expectativa se ia haver fuga de capitais, se a bolsa ia cair, se o dólar ia subir. Na segunda-feira e hoje, terça, manteve estável, tanto a bolsa quanto o câmbio. Isso é sinal que o mundo entendeu que foi um atentado contra a democracia, foram atos de terrorismo doméstico. Né? O que é terrorismo doméstico? É atos terroristas feitos pelo próprio cidadão do país, ou pelos parte dos cidadãos do país. Então, do ponto de vista econômico, não afetou a economia. Não afetou a bolsa, não afetou a entrada de capitais, não afetou as transações no mercado de capitais. Então, agora o mercado passa a ter outra expectativa. Né? Qual que é o plano que a equipe econômica vai apresentar?
no curto prazo, o que vai colocar no lugar do teto de gastos, que é o arcabouço de proteção fiscal para as contas do país, se vai ter reforma tributária ainda no primeiro semestre, enfim, algum fato, se o governo vai intervir na Petrobras, ou no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica, ou no Banco da Amazônia, ou no Banco do Nordeste, são aspectos que o mercado está olhando. A depender disso, pode ser que ele fique menos otimista. Até o que eu vejo é que o mercado, apesar de estar um pouco intolerante no começo com a atual equipe econômica, vai dar o bônus da dúvida, pelo menos até o primeiro semestre desse ano. Eu vejo que o mercado vai aguardar a movimentação até o primeiro semestre para ver o que sai de medidas econômicas pela equipe econômica do presidente Lula. Bom, quem está nos assistindo, o Vivaldo é economista, reforçando a nossa análise aqui nessa linha. Então, a questão política continua sendo grave, continuam as pessoas sendo investigadas, sendo identificadas, né? Isso tudo, o próprio site RD News vem publicando. A gente segue, né, trazendo um pouco, então, essa visão econômica para esse cenário de 2023 e toda essa expectativa em Mato Grosso, né? Você falou em alta de alimentos e acho que a primeira coisa que as pessoas já pensam e o agro? Todo ano tem super safra, tem expectativa de aumento de safra, como é que está esse ano e qual seria essa responsabilidade do agronegócio de Mato Grosso, que é tão forte, em relação a esses preços de alimentos, Vivaldo? Olha, esse cenário não muito otimista da economia nacional não se reproduz aqui no Mato Grosso. Aqui é o contrário, nós já temos um cenário mais positivo. Nós devemos crescer entre 3,5% e 5% em 2023, enquanto o Brasil vai crescer 1%. A safra a ser colhida agora em 2023 deve ser maior do que foi a de 2022. Nós devemos colher quase 150 milhões de toneladas, somando milho, soja, que é o principal. Hoje o milho já está ultrapassando. Só de milho e soja, o Mato Grosso deve colher aí quase 90 milhões de toneladas ou mais, porque o milho já está passando, enquanto o milho deve ser colhido entre 45 e 46 milhões de toneladas, a soja está entre 41 e 42 milhões de toneladas. Na soma geral, a gente vai ter mais de 90 milhões de toneladas só de soja e milho. Contando outros, inclusive algodão, nós devemos ter uma safra boa. Então, aumenta a responsabilidade de Mato Grosso em fornecer alimento para o mercado local, mercado doméstico, e também para exportar. Hoje, 67% do que Mato Grosso produz, por exemplo, de soja é exportado, soja e milho. No cenário mundial, tudo indica que a partir de março a China volta quase à normalidade. Nesse final de semana ela abriu voltou a abrir suas fronteiras com Hong Kong, o que já é um sinal de que ela está voltando quase ao normal e vai voltar a consumir. O que o agro vai ressentir, já sentiu em 2022 e deve também sentir em 2023, que o custo de produção aumentou. Os insumos, por exemplo, nós dependemos demais de fertilizantes da Ucrânia, de Belarus e da Rússia. São justamente lugares onde não está podendo fornecer fertilizantes. Ou porque pararam de produzir, não estão produzindo tanto, ou porque os navios não entram lá para trazer, ficou muito mais caro. Então, vai sacrificar a lucratividade, mas não vai afetar a quantidade produzida. Então, o cenário que a gente vê para Mato Grosso já é um crescimento bom, entre 3,5% e 5% para 2023, uma taxa de desemprego baixíssima, enquanto a média do Brasil, o desemprego é 8%, Mato Grosso está com taxa de desemprego 3,8%. 3,8% é a taxa de desemprego dos Estados Unidos, é quase pleno emprego. O que nós temos aqui são duas coisas com relação ao mercado de trabalho. É a informalidade, isso aí é um emprego formal, né? A informalidade ainda está um pouco alta aqui em Mato Grosso, e mesmo com uma boa empregabilidade, a média do salário não está tão alta, não retomou ainda o que era em 2019. Né? Mas em termos de oferta de emprego, nós estamos, Mato Grosso e Santa Catarina são os melhores indicadores, a melhor taxa de desemprego do Brasil é Mato Grosso e Santa Catarina. A ponto de
por exemplo, ali em Aripuanã, naquela região, está sendo montada, já está funcionando, uma grande mineração anexa. Mais de 2 bilhões de reais foram investidos e vão continuar sendo investidos. E precisa uma quantidade muito grande de emprego. Está tendo que importar mão de obra. Então, o Mato Grosso, para sorte nossa, convive com isso, uma baixa taxa de... Somando outra coisa, com as contas equilibradas do governo estadual, ele está investindo mais em infraestrutura. Investir mais em infraestrutura significa mais emprego, mais contratação de consultoras, de empresas. A Rumo, que é a detentora da concessão da ferrovia, já começou a construir o trecho de Rondonópolis para Campo Verde. E também vai investir aí, só esse ano de 2023 até 2025, vai investir 5 bilhões de reais. E vai gerar centenas de milhares de empregos. Então, isso são fatores que ajudam a manter a economia de Mato Grosso num patamar superior à média da economia nacional. É um mercado bastante promissor, né? Mas aí, o que precisaria para melhorar esse índice de informalidade? Falta qualificação de mão de obra? Qualificação. São duas coisas que o Mato Grosso precisa cuidar bem. Acelerar a industrialização, porque aí a gente... Que até é uma promessa aí também, tem algumas autoridades querendo, né? Querendo, aumentar a industrialização e com ela você melhora a quantidade de emprego e a qualidade do emprego. A indústria remunera melhor. Né? E também agrega mais valor à produção. Mesmo que a gente venda para fora, vamos vender. Claro, nós vendemos, porque o nosso mercado é pequeno, vamos vender trazendo mais dinheiro para Mato Grosso. E o segundo é investir muito na qualificação profissional. Aqui a gente tem uma taxa de desemprego baixa, mas há uma quantidade considerável de pessoas que querem um emprego, mas não conseguem suprir aquela vaga porque ela exige alguns componentes de qualificação que ele não tem. Então, eu diria o seguinte, educação e capacitação do capital humano de Mato Grosso são duas coisas fundamentais, industrializar e capacitar. Capacitar e industrializar. Qual seria o papel de governo, poder público e empresas privadas, né, nesse sentido daí? Porque, tudo bem, acho que se espera muito que o governo faça tudo ou faça grande parte, né, desse papel de formar, de qualificar, e a gente vê que tem iniciativas, né? O Grupo S está sempre buscando oferecer, mas o que você acha que falta ainda para haver um aumento aí nesse nível de capacitação, de qualificação? Primeiro, em todo lugar que a gente viu ter sucesso a melhoria do capital humano, no investimento na qualificação, teve participação da iniciativa privada. Vou dar um exemplo. O Banco BTG, o dono do Banco BTG está entre os maiores bilionários do Brasil, resolveu tirar 200 milhões do capital do banco, ou do acionista, e investir para montar uma escola de capacitação de alto nível na área de tecnologia. Eles precisam de muita gente na área tecnológica no banco e resolveu construir a escola, investir e vai vender essas vagas. Quem vai estudar nessa escola não paga nada, o aluno, mas alguém paga para ele estudar lá. Aí ele vai às empresas e fala, ó, você pode dar uma vaga por ano aqui, sei lá, não me lembro o valor, mas custa 80 mil reais por ano para a gente manter essa pessoa aqui. Tipo um apadrinhamento, como se fosse um apadrinhamento. Quantas vagas você pode comprar e nós vamos selecionar alunos da escola pública, alunos carentes e que tenham boa performance para vir para a escola. A gente poderia ter isso aqui em Mato Grosso. Nós temos grupos bilionários aqui, no agro, no setor industrial. Eles poderiam se organizar, construir escolas com capital privado e fazer uma parceria com o governo federal, com governos municipais, com o Sistema S, com o governo estadual, para suprir aquelas vagas. É uma experiência interessante. E tem mais outro que pode ajudar, que é a Fundação Lema. A Fundação Lema é do Jorge Paulo Lema, que também é o mais bilionário, o homem mais rico do Brasil, dono da Ambev, né, um dos controladores da Ambev. Ele também tem uma experiência, tem uma Fundação Lema que pega pessoas, põe para estudar, esse aluno não paga nada, mas alguém ajuda a financiar aquilo.
É uma experiência que eu sugeriria de trazer essas experiências privadas. A Fundação Getúlio Vargas, no Rio, por exemplo, tem uma escola em que ele procura, só nas escolas públicas, os melhores alunos de matemática. Aí leva para o Rio, põe na escola de matemática aplicada de alto nível, é a melhor do Brasil, não é uma das melhores, é a melhor. Escola de Matemática da Fundação Getúlio Vargas. Essa criança, ela fica hospedada, fica internada, estudando tempo integral e não paga um centavo. Alguém paga para ela ficar lá. Entendeu? Então, essa parceria é importante. Por que a gente não trazer a FGV aqui, a Fundação Lema, a experiência do BTG Pactual, para capacitar a nossa mão de obra? E, por último, daria uma sugestão. A nossa Secretaria de Educação do Estado poderia mandar a gente para entender o que o Ceará fez nos últimos 20 anos, que o Ceará tem a melhor educação pública do país e não é um dos estados mais ricos. O PIB do Ceará agora está até menor do que o de Mato Grosso. Só que ele é o primeiro no IDEB. Mato Grosso, dos 27 estados, nós somos o número 24. Quer dizer, nós somos campeão na produção do agro, nós somos campeão na agropecuária, nós somos campeões no crescimento do PIB, mas estamos na área de rebaixamento. Se fosse o campeonato brasileiro de futebol, nós estamos na área de rebaixamento quando se trata do IDEB, que é o indicador que mede a educação pública. Então, acho que aprender um pouco no Ceará ajudaria muito a economia de Mato Grosso. Ajudaria a educação e, consequentemente, a economia de Mato Grosso. Até uma promessa, Vivaldo, porque ontem nós publicamos a entrevista com o secretário Alan Porto e eles estão de olho no Ceará. Viu? Quem sabe, né? Isso se concretiza aqui em Mato Grosso, né? Alan Ele falou Porto. Aqui, da gente, é só olhar, tá bem aqui, colado nessa entrevista daqui. Bom, então eu não vamos torcer, né? Eu também não estou falando nenhuma grande novidade inédita, né? certeza. Se eles já estão de olho no Ceará, sim, parecem bom ser sinal. projetos assim, o que ele trouxe para nós e da fora até da entrevista, ele nos mostrou aí tantos, e a gente, eu acho que assim, gente, quem está nos assistindo, quem é empresário, vem para Mato Grosso, né? Porque eu acho que o Mato Grosso, com toda essa realidade, é um grande campo para investimentos, não é? E o fato da economia estar prosperando aqui no Mato Grosso é um bom sinal da margem para você investir mais no social, né? Então, e atrai capitais. Veja bem, se você tem experiências boas no mundo privado e oferece uma oportunidade, olha, Mato Grosso é um caso de sucesso na agro, Mato Grosso é um caso de sucesso na gestão pública, nós estamos com as contas equilibradas, o Estado tem feito um dos maiores investimentos da história, tem sido agora no governo atual, né, e o que foi renovado agora com o governador Mauro Mendes. Então, você atrair também empresa para fazer parceria com um Estado que está com sucesso econômico, com sucesso na produção e um sucesso na gestão das contas públicas, também atrai a empresa. Ela quer vincular o nome dela a um caso de sucesso, no caso do Estado de Mato Grosso. Claro. Bom, para a gente encerrar, alguma questão que você gostaria de trazer, de destacar? Eu me lembro que sempre você fala também da questão do meio ambiente e que o agro precisa olhar, que as empresas já estão exigindo uma responsabilidade aí, né? Tem alguma questão que você queira aí, então pelo menos dar acender um alerta aí? Eu acho que o que precisa despertar nos nossos empreendedores, especialmente do setor da agropecuária, é enxergar o meio ambiente como um ativo, como uma fonte de negócio e não como um problema. Porque devagar o mundo, com essa questão de mudanças climáticas e proteção ambiental, o mundo começa a perceber que o crédito de carbono é um ativo, como a criptomoeda, há muito tempo atrás a gente falava, parecia um absurdo. Agora o mercado está indicando que carro elétrico, o mercado de carbono é um bom negócio. E principalmente a boa imagem. É construir que Mato Grosso sabe administrar bem as suas finanças públicas, Mato Grosso sabe produzir bem, Mato Grosso sabe exportar bem, Mato Grosso tem o melhor crescimento entre os estados. E se você agregar isso, Mato Grosso também sabe proteger o meio ambiente. É um ativo, não é um problema. Não é um problema. Então, se a gente entender que cuidar do meio ambiente agrega mais valor à soja, ao milho, ao algodão, ao etanol que está sendo industrializado aqui, naturalmente a gente vai tornar o que parece ser um problema hoje uma boa fonte de renda. Enfim, algo como transformar um limão numa limonada. Eu vejo isso. Se nós em Mato Grosso, empreendedores,
cidadãos comuns como eu e você, líderes políticos, líderes empresariais, entenderem que a questão do meio ambiente é um ativo e não um passivo, nós vamos crescer ainda mais. Opa, então a gente volta aí mais tarde, mais para frente um pouquinho com o Vivaldo, já fazendo as análises aí. De como que estamos ganhando dinheiro concreto de carbono, com uma boa imagem do agro de Mato Grosso, né, em termos mundiais. Tá bom, Vivaldo, obrigada novamente. A gente está também sempre aqui à disposição, porque é sempre muito bom a gente trazer, né, assuntos que às vezes as pessoas têm até um certo temor, vamos falar de economia, mas a gente precisa compreender, é o nosso contexto, é a nossa terra, é o nosso cenário, né? E a gente gosta muito de te receber aqui. Obrigada novamente pela parceria aí. Que bom, Letícia, obrigado. Também é sempre uma satisfação rever você. Desde que a conheci como uma estagiária, a gente mantém uma boa amizade. Né? Então, joia, obrigada. Obrigado. Gente, nós ouvimos então Vivaldo Lopes, economista, articulista do RD News. Todas as quintas-feiras tem artigo novo do Vivaldo aqui no site. Você pode ler e também assistir essas entrevistas aqui no RDTV. O Vivaldo sempre está aí conosco, trazendo esses dados, essa análise econômica, e você pode nos acompanhar sempre pelo RDTV. Aproveite para curtir e compartilhar essa entrevista. Obrigada pela audiência e até a próxima.